Olá, estamos aqui em mais um programa Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje com a presença do ilustríssimo advogado, antigo presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, meu amigo Antônio Cláudio Maria de Oliveira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a honra de estar aqui com você. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que é a justiça penal. Nós estamos aqui num dos maiores tribunais do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que você acredita ser hoje um dos maiores problemas do judiciário? Bem, eu acho que o Poder Judiciário brasileiro, não me refiro especificamente ao de São Paulo, nem me refiro, nem destaco os tribunais superiores de Brasília, mas de um modo geral, o grande problema do Poder Judiciário hoje é que ele está ultrapassando os limites da sua competência constitucional. Lamentavelmente, nós estamos assistindo a uma mistura, a uma invasão de competências entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e especialmente o judiciário, que hoje passou, talvez por inércia do legislativo, mas a verdade é que hoje o judiciário passou a, em alguns momentos, legislar. E essa não é a sua função. Por outro lado, me preocupa muito algo que não ocorre nesse Tribunal de São Paulo, graças à competência e principalmente à consciência profissional dos seus magistrados, mas ocorre no Brasil e ocorre também e acentuadamente nos tribunais superiores, que é o protagonismo do judiciário, o protagonismo dos magistrados. E eu tenho a impressão, Ana Emília, que isso teve início com o televisionamento das sessões. Era isso que eu ia te perguntar. Eu acho que quando daquelas ações relacionadas ao Banestado, mas principalmente depois a operação que antecedeu a Lava Jato, operação do Mensalão, a operação do Mensalão com o televisionamento, que aparentemente daria uma democratização ao judiciário, mas não deu, deu ao contrário, deu uma visão do judiciário muito voltada para o próprio judiciário, na medida em que seus magistrados passaram a ficar empolgados com esse televisionamento, e isto atingiu também advogados, atingiu delegados de polícia, atingiu promotores. Ficamos todos nós encantados com a televisão. Todos viraram estrelas. Todos nós viramos meio reféns da televisão. Isso é natural, é humano, mas não é adequado. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte tem uma descrição fabulosa. Os seus ministros não falam, os seus ministros não emitem opinião. Hoje nós estamos assistindo diariamente a ministros darem opinião, inclusive sobre casos que estão afetos a si. O que é absolutamente inadequado. No meu tempo, eu aprendi, você aprendeu, que o juiz fala dos autos. O juiz não fala para a Câmara. O processo é público, mas o processo não é para o público. Nós não podemos continuar a admitir esta espetacularização do processo, esta teatralização do crime, especialmente se dá isso na área penal. A mídia teve uma importância muito grande, mas negativa também em relação ao crime. O crime é uma tragédia, é uma tragédia humana, é uma tragédia social e humana. Você não pode transformar o crime em espetáculo, você não pode teatralizar o crime, você tem que, com muito recato, com muito cuidado, analisar o crime e extrair lições do crime para tentar evitar que aquele crime se repita. A televisão deveria ter um papel pedagógico, didático. Vamos discutir o porquê do crime, as circunstâncias do crime, as influências sociais naquele crime, ou naquele tipo de crime. Então vamos destacar a questão da corrupção, e vamos discutir a questão ética da sociedade. Por que as pessoas estão se deixando levar pela corrupção? Por que nós estamos assistindo esta voracidade, esta cobiça sem freios para se ganhar mais e mais à custa
do bem público, dos cofres públicos, enfim. É uma pena que a mídia não esteja sendo utilizada para melhorar. Ela está sendo apenas utilizada para si. Porque com isto há um faturamento maior, há um ibope maior, a mídia não está cumprindo o seu papel social. Maris, você considera adequada a pena de prisão para combater o crime, nesses casos específicos de colarinho branco que a gente estava tratando? Não, Corrupção? já há um erro inicial. Prisão não combate. Por quê? Prisão é pós-crime. Você combate para evitar a prática criminosa. Você prende depois do crime. Então você não está combatendo, o crime já ocorreu. O que você está fazendo é punindo de acordo com a lei, com excessos, com exageros, mas combater o crime através da punição, através da pena de prisão, isso é uma falácia. Combate o crime, medidas que teriam que ser adotadas para evitar o crime. E você como entendeu? se evitaria um crime de corrupção? Claro, você tem mecanismos que não são utilizados. Você tem, em primeiro lugar, você teria que ter uma modificação ética do pensar da sociedade. Há 50, 40 anos atrás, você não assistia a esse desassombro do corrupto. Havia freios, as pessoas eram mais, estavam com uma preocupação moral e ética muito maior. Mas você tem também mecanismos legislativos para evitar o crime. Você tem que criar mecanismos de proteção ao erário, na licitação, na fiscalização dos vários níveis de fiscalização, fiscalização da Receita, fiscalização das prefeituras, fiscalização do ICM. Você tem hoje a informática, você tem a tecnologia hoje que pode evitar a existência do fiscal, não é? Mas parece que você cria sistemas, ou criou-se sistemas exatamente para possibilitar a corrupção. A legislação, por exemplo, poderia adotar para o Brasil, no que diz respeito à licitação, medidas referentes e pertinentes à existência de seguro para as obras públicas. Nos Estados Unidos você tem as seguradoras trabalhando nas obras públicas, trabalhando no sentido de dar um guarda-chuva de proteção. A obra pública não foi realizada no tempo, houve excesso de pagamento ou de cobrança, o seguro está lá para agir e cobrir aquelas eventuais despesas, aqueles eventuais prejuízos que a obra pública pode dar. Isso é um sistema. Então, precisaria ser estudado, adaptado à nossa realidade, mas ninguém discute isso. Isso é uma medida de proteção contra a corrupção. Claro. A pena de prisão, além do que, isso é mundialmente conhecido, a pena de prisão não inibe o crime. O criminoso que quer cometer crime, ele o faz. Tanto isso é verdade que 70% daqueles que estão presos nas penitenciárias brasileiras já estiveram na cadeia, passaram por lá e não aprenderam. A pena não os inibe de praticar novos crimes. Mas agora, então é nesses absolutamente inadequada a prisão, que deveria ser utilizada apenas e tão somente em casos excepcionais. Como está sendo tratada a advocacia agora, nesses tempos de Lava Jato? Olha, o advogado, você tem hoje, tomando conta da sociedade, uma cultura punitiva. A sociedade não sabe que o direito penal não é um direito só punitivo. O direito penal é um direito que também garante os direitos individuais, garante a liberdade, garante a dignidade. O direito penal tem dois focos, um punitivo e um garantista. Só que a sociedade aprendeu que o direito penal, o direito processual penal, só devem ser utilizados na punição. Tanto isso é verdade que você observa que não há nenhuma expectativa da sociedade em relação à inocência, em relação ao arquivamento de um inquérito. A sociedade espera sempre a declaração de culpa. A sociedade espera sempre a condenação de alguém que foi tido, sem provas ainda, como autor de um delito. Não é verdade? Então, essa expectativa da sociedade faz com que ela aplauda só o lado punitivo.
Ela despreza completamente o lado, outro lado, que é o de proteção à dignidade das pessoas, à sua intimidade, etc. E nós, advogados criminais, nós somos esse outro lado. Nós somos o porta-voz dos interesses. Nós não defendemos o crime. Eu não defendo o homicídio, a corrupção. Eu sou porta-voz dos direitos do meu cliente. Para quê? Para que ele possa, ao final do processo, se tiver que ser condenado, receber a pena justa. Ser processado com garantias absolutas de que ele exerceu o direito de defesa in toto, na sua integralidade. Amplo, eu geral não e posso restrito. permitir que ele seja massacrado no início. Em face, outro dia eu participava de um debate e um promotor de justiça disse: o grande corrupto tem que ser preso logo no começo das investigações. Mas como é que o senhor sabe que ele é um grande corrupto? Como é que o senhor sabe que ele é um corrupto? É só porque a imprensa diz que ele é corrupto? Não houve defesa, não houve interrogatório, não houve investigação, então ele tem que ir para a cadeia. Então esta mentalidade, a ela se opõe quem? Os advogados. Então nós não somos hoje muito queridos não, pela sociedade. Nós somos vistos como auxiliares da prática criminosa. Por isso é que nós estamos passando por uma fase, para responder a sua pergunta, uma fase talvez a mais difícil, a mais crítica da história da advocacia, especialmente a criminal. Nós temos que fazer um breve intervalo e a gente já retoma esse assunto.